Com a declaração de líder ao MDB. Bom dia a todas e a todos que nos acompanham da plateia, que nos assistem de casa. Bom dia, presidente Renato. Eu venho falar hoje sobre uma questão que eu acho que é um sonho de todos nós, que é de morar num bairro com uma estrutura digna, que tenha calçamento, que tenha luz elétrica, que tenha água encanada, que tenha tratamento de esgoto. Todos nós queremos morar num lugar assim, que em dia de chuva a gente consiga sair de nossas casas, que em dia de sol a gente consiga manter as nossas casas limpas, que não entre poeira dentro dos nossos lares. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer poder morar num lugar ideal, poder estar neste local. E eu acho que, para além disso ser um sonho, isso é um direito de todos e todas. Mas, infelizmente, essa não é a realidade de muitas pessoas de Caxias do Sul. E é de um grupo de pessoas da nossa cidade que eu vim falar hoje, os moradores e moradoras do loteamento Recanto das Cascatas, em Santa Bárbara, que eu fui visitar na semana passada, na semana que a gente enfrentou chuvosa, uma semana muito difícil para muitas famílias do Rio Grande do Sul. Inclusive, quero aqui ocupar esse espaço da tribuna para prestar minha solidariedade a famílias que perderam tantas coisas. Mas para dizer que nessas semanas chuvosas, o Recanto das Cascatas, que enfrenta tantas dificuldades e que não vive o sonho de morar no local ideal, enfrenta dificuldade em dias de chuva de não poder sair das suas casas. Existem locais dentro do Recanto das Cascatas que as famílias elas ficam de fato ilhadas. Ali onde elas estão, elas têm que permanecer até a chuva cessar, para que elas minimamente consigam sair de casa. Eu peço para que as imagens sejam colocadas, para que a gente consiga visualizar mais ou menos como é a situação e saber que isso é um bairro, isso é um loteamento da nossa cidade. Peço para que a TV Câmara dê prioridade, para quem nos assiste também enxergue que essa é a realidade de um local da nossa cidade, um local de Caxias do Sul. A gente, então, tem deslizamento, a lama, a chuva, ela invade a casa dos moradores. A falta do calçamento nas ruas, então, ela prejudica muito a questão do transporte público, a questão do transporte privado também das empresas, a questão dos carros, ambulância. E tem um fato de ambulância que eu quero trazer aqui para vocês, que foi um dos fatos que mais me surpreendeu negativamente. Um morador sofreu um ataque cardíaco. Foi ligado para a ambulância. Infelizmente, a ambulância não pôde acessar o local e ele acabou falecendo. O morador ficou 2 dias morto em sua residência, com seu filho apenas dentro da sua residência, seu filho adulto, um idoso, morto por 2 dias dentro de casa, pois não conseguiu se ter acesso à pessoa para tirar ele de dentro de casa e dar a ele um velório digno. Eu acho que isso é algo que faz com que acione em nós uma luz de alerta. Mostre que o Recanto das Cascatas pede socorro, e um socorro urgente.
A questão do transporte público é outra coisa que a gente precisa debater aqui entre nós. Lá passam 4 ônibus por dia. 4 ônibus que não passam exclusivamente para o Recanto das Cascatas. Passam no Recanto das Cascatas, que é em Santa Bárbara, no loteamento Balardim e na Parada Cristal. 2 desses ônibus vêm até aqui no Imigrante, mas eles não entram no IPI Imigrante, fazendo com que todo mundo que utiliza o transporte público tenha que pagar 2 vezes a passagem de ônibus para utilizar qualquer serviço que seja no centro de Caxias do Sul. Seja uma farmácia popular, seja o postão, seja o serviço da pessoa, seja o emprego que a pessoa tenha, que seja aqui no centro de Caxias do Sul. Qualquer coisa que a pessoa precise fazer, se ela vem com o ônibus que vem até o Imigrante, ela precisa pagar 2 vezes a passagem, porque o ônibus, mesmo vindo até o Imigrante, ele não entra no EPI. E os outros 2 ônibus que vêm, eles vêm apenas até a Marco Polo Ana Rec. Então, a gente fala de um bairro que ele já é afastado, ele já é no interior da nossa cidade, e mesmo assim tem pouco transporte público, as pessoas têm pouco acesso ao centro da nossa cidade, então elas não têm direito à cidade, elas não conseguem acessar Caxias do Sul. A gente fala também da dificuldade dos jovens daquela região de conseguirem fazer faculdade, por exemplo, pois o último ônibus vai até às 19 horas da noite. 19 horas é a hora que começa as aulas na faculdade. Às 10h30 é a hora que termina a aula na faculdade. Então, um jovem que não tem um pai, uma mãe, ou ele próprio que tem um carro, não consegue se deslocar até a sua casa. Eu ouvi muitos relatos de jovens e pessoas que trabalham aqui, que se perdem esse ônibus, elas têm que achar alguém conhecido que more para cá, para dormir na casa dessa pessoa, pois não conseguem voltar para sua própria residência. Então, as pessoas, elas não conseguem todos os dias ter a certeza de que sairão e voltarão para suas casas. E isso é muito grave. Já lhe concedo, vereador. A questão do transporte das empresas, do transporte de fretamento das empresas. Infelizmente, não são todas as empresas que fazem o transporte até lá. Isso faz com que o emprego ele não seja acessível a todas as pessoas do Recanto das Cascatas. Pois como é um local de difícil acesso, de ruas estreitas e que não tem pavimentação, muitos ônibus não vão até lá. Muitas empresas não disponibilizam os seus ônibus até o Recanto das Cascatas. Então, as pessoas têm dificuldade de encontrar emprego. Então, o desemprego é algo que assola os moradores e moradoras do Recanto das Cascatas. É outra questão muito grave que a gente precisa levar em consideração. E o último ponto que eu vou trazer hoje, entre tantos pontos que a gente precisa debater sobre esse loteamento, é a questão da luz elétrica, da iluminação pública. Lá não tem iluminação pública nas ruas, nem na rua principal. E como é interior, apenas as luzes das casas não é o suficiente para garantir segurança de noite para as pessoas. É muito escuro, se torna muito perigoso. As pessoas utilizam apenas as luzes dos celulares quando elas chegam em casa de noite. Então, a gente fala de transporte, a gente fala de pavimentação, a gente fala de iluminação pública, a gente fala de dignidade para os moradores e moradoras do loteamento Recanto das Cascatas, que pedem socorro, principalmente em dias de chuva como os que nós enfrentamos, eles estavam desesperados. Seu à parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Estela. Acho que, só mais a título de ajudar, que eu também morei 12 anos num bairro que não tinha pavimentação.
Mas a primeira coisa, acho que nós podemos ajudar aqui como vereador essas pessoas, e a gente tem essa obrigação com certeza, é a regularização fundiária desse pessoal, para nós poder levar até eles uma pavimentação comunitária ou tudo mais. Mas eu vou tocar, antes que termine o tempo, num tema bem importante que a senhora mencionou, a questão, no mínimo, do horário do ônibus. Então, no mínimo, essas pessoas ter condições, sim, de frequentar uma faculdade, pelo horário que a senhora disse que o último ônibus é às 19. Então, acho que nesse quesito a senhora tem que lutar muito para que o ônibus vá lá, com certeza, pelo menos no horário das 10h30 da noite. Obrigado, vereador. Muito obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Estela. Declaração de líder da bancada do PDT.